Olá, pessoal. Aqui é Divoráculos, retornando para mais uma tiragem nessa mesa de Ansan. Reparei, minha mãe Ansan. Tudo posso em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Venho aqui e chamo para junto de nós toda a egrégora cigana, todo o povo cigano. Venha para junto de nós, para clarear e esclarecer todos nós sobre o que podemos falar para todos vocês e para nós mesmos. Salve toda a egrégora cigana. Optcha, Ori, Oriô, Laroie, todas as pombogiras. Axé, Axé, Exu tranca a rua das almas. Axé, seu Zé Pelintra, Caô, Cabecilei, meu pai Xangô. Vamos fazer duas tiragens, como sempre. Uma para a pedrinha ametista e uma para a pedrinha granada. Epa, ô meu pai Oxalá. Vamos começar hoje com a pedrinha ametista. A pergunta de hoje é: desejos, sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Desejos, sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Desejos, sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Muito bem. Desejos, sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Epa, ô meu pai Oxalá, me mostra a verdade. Cigana Esmeralda, Oriô, Emojubá, Marias Mulambo, Vovó Cigana, Oriô, salve, salve. Se for necessário, tirarei mais cartas. Vamos começar aqui. Tudo posso em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim seja. Os desejos dele me mostram que ele está passando por muito sofrimento. Por quê? Porque ele não sabe viver sem você. Ele sabe que quer firmemente, dentro do coração dele, ele sente que a vida dele é você. Nos desejos dele, ele sente plenitude quando está com você. Quando os pensamentos dele estão com você. E ao mesmo tempo ele sofre. Eu vejo aqui que em casos de triângulo, que existem alguns casos aqui de triângulo, o estar em casa junto com a rival é um sofrimento.
É um sofrimento estar em casa junto com a rival. O estar fazendo coisas que não sejam relacionadas a você, aos desejos que ele tem com você, para ele é um sofrimento. E ele se pergunta como que ele entrou nesse barco, nessa canoa furada. Porque ele gostaria de estar com você. E eu posso dizer que 90% dos casos, quem escolheu o estar distante neste momento é esse alecrim. É o boy magia aqui. Esse boy magia aqui, na verdade, não é magia. É um boy, que é cabeça oca, tá? Então, assim, ó, o que que ele pensa? Ele pensa para ele que ele errou 1000 vezes, que ele deu um tiro e saiu pela culatra, tá? Que mesmo que ele seja hoje bem mais velho, que ele foi muito imaturo. Ele tenta se desculpar que naquela época ele não sabia escolher, que naquela época, no caso da rival, né, que ele não tinha senso de direção, que ele tinha outras prioridades, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele abriu mão de você por outras escolhas que ele não deveria ter tido, que ele poderia ter levado um namoro mais longo e mais free e ter mantido você para posteriormente ter engatado num casamento, num noivado legal e ter mantido você próximo dele, que você o esperaria. Mas também sinto que ele foi aconselhado por pessoas mais velhas e que ele escutava naquele tempo. E que isso tudo fez com que ele ficasse muito revoltado por um período. Muito revoltado. Nos desejos dele, em nenhum momento você sai da cabeça dele. Você faz parte do sangue dele, da fome de comer, da sede de beber, dos sonhos dele. Se em outros casos vocês brigaram, ele não pode imaginar que você possa ter outra pessoa, porque ele não se perdoaria jamais. Esta pessoa é capaz de fazer uma loucura por você. Esses são os desejos. Quais os sentimentos dele em relação a você? Os sentimentos dele é essa carreira aqui, ó. Então, os lírios, tá? A foice e as montanhas. Os lírios me mostram que ele sente que tem muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Ele sente que tem alegrias, mas que também tem muitos obstáculos por causa da foice e por causa da montanha. Muitas alegrias que vêm a ser cortada pela foice e pela montanha, que são os obstáculos. Mas essa paz e tranquilidade
e fidelidade que ele sente, tá? Ele sempre soube que encontraria junto a você. E ele sempre soube que estava sendo guiado para o caminho certo. E que ele sabe que ainda pode ser desviado suavemente dos obstáculos, se você quiser. Então, nos sentimentos dele, ele acredita que ao invés de ter os cortes aqui, ele pode ter a colheita junto a você. Mas depende muito de você, de como ele conseguir convencê-la e como ele conseguir chegar a você, tá? Além disto, esta pessoa, ela sente um grande amor por você. Sente um grande amor por você, mas se sente tolhida, bloqueada, por não estar conseguindo transmitir isso para você. E este não conseguir transmitir para você faz com que ele se sinta meio que exibicionista, porque ele tem usado, tipo, melhores roupas para sair, ou até mesmo narcisista ao extremo, meio, como se diz, compulsivo, meio descontrolado, porque ele quer mostrar para você que ele está bem. Tá entendendo? Além disso, ele pode estar desenvolvendo até um certo grau de distúrbios emocionais por estar longe de você. E sofrendo de influências negativas, como, por exemplo, beber demais ou até fazer uso de vícios que não são, né, de bom termo, se ele já experimentou, já tem abertura para esses campos. Então, é até uma pessoa que se deve ter um certo cuidado. E quais são as atitudes dele em relação a você para breve? Eu já vou dizer para breve, porque essas atitudes devem ocorrer no máximo até o final do ano. Essas atitudes são de tomada de consciência e tomada de postura e de posição. Por quê? Porque essa pessoa tem a chave, ela sabe o que deve fazer. E embora esta pessoa tenha se mantido até agora de uma forma meio escondida, um tanto quanto obscura, tendo posições de espionar, eu não sei se você consegue entender, talvez até examinar alguma coisa de você, não todas, mas examinar alguma coisa de internet, pedir para outras pessoas darem uma olhada, perguntar, tá? Essa pessoa, tá?
ela está buscando o resultado de um investimento que pode ter sido no trabalho ou em casa ou alguma coisa do tipo, está esperando alguns investimentos que ela fez, que não precisa ser necessariamente financeiro. Pode ser assim, por exemplo, tá terminando de construir uma peça. Tá terminando de pagar um quarto. Ou tá terminando de juntar, esperando o 13º para comprar um carro. Ou para comprar uma moto. Ou tá esperando vir tal coisa para fazer tal coisa. Alguma coisa que tá esperando que vai ser de êxito e de prosperidade para ela, essa pessoa está esperando, e essa pessoa vai atrás de você e entregar a chave da sua vida para você, com todo o seu amor e romantismo, numa fase de lua muito romântica, que você vai prestar muito atenção e você vai ter o livre-arbítrio de aceitar ou não o que essa pessoa vai lhe dizer. Porque essa pessoa vem com promessas e vem com atitudes, demonstrando todo o seu amor. Aqui mostra também que vocês têm, como casal, possibilidades reais de sucesso. Presta bem atenção. Possibilidades reais de sucesso. E essa performance de sair a chave à esquerda e a lua à direita é muito difícil de sair. Se fosse ao contrário, esse projeto não seria legal. Essa atitude não seria legal. Então, assim, tudo indica aqui que vocês darão certo. Não é à toa que essa performance aqui mostra que vocês têm tudo para dar certo. E abençoando vocês, tem o Deus Indra, da natureza, que diz: o tempo de prosperidade é chegado. Todos os seus projetos florescem. Estenda suas mãos abertas e obtenha a força para triunfar. Receba a abundância de Indra, que é a natureza. Então, assim, ametista, aguarde se vocês estão distantes. Se vocês não estão distantes, não massacre, porque vocês estão um na vida do outro, não é por acaso. Certinho?
Muito obrigado, pedrinha granada. Vamos. Muito obrigada, pedrinha ametista. Vamos à pedrinha granada. Pela força da tradição, eu evoco e me religo ao grande espírito do conhecimento, e com verdade entrego minha mente, mãos e percepções aos mestres de revelação e para quem busca respostas, aconteça o determinado para o momento. Pela magia, assim seja, assim o é e assim o será. Tudo posso, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim seja. Tudo posso, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim seja. São Cipriano, não me deixe mentir. Epa, rei, minha mãe, sou dona dessa mesa. A deusa Shakti. A pedrinha granada, desejos, sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Para pedrinha granada, prestem bem atenção. Os desejos. Bom, esta pessoa, pelo que me parece aqui, está distante de você. Porque essa pessoa pensa em se comunicar, mas se sentiu lesada, porque deve ter marcado um encontro com você ou fazer um passeio com você e você não foi, ou não quis ir, ou não aceitou fazer esses caminhos com essa pessoa. Então, o que me parece aqui? Que essa pessoa tinha um passeio para ir com você. Uns caminhos a serem trilhados e você não aceitou. Pelo menos é o que me parece. E que vocês tiveram já muitos desgastes na vida de vocês, dois. Talvez por vícios de um dos dois, vícios de uma das partes. É o que tá me parecendo, que uma das partes... Não, pode não ser todo mundo, né, gente? Mas aqui me parece que uma das partes, um dos parceiros tinha alguns vícios que não eram compatíveis com a relação, tá? E também aqui me parece que haviam muitas possibilidades para o casal, nos desejos, né? Que tinham
muito sentimento, muitas possibilidades, né? Entre os dois havia alguma diferença também, que um era muito mais, como eu posso dizer, materialista que o outro. Então, um muito materialista, quase que, entre aspas, miserável, de pontuar cada centavo, e o outro já pegava mais leve com essa história, né? E um muito de guardar mistério, segredo das coisas. E isso foi destoando entre os dois, fazendo com que fosse desgastando a relação, fosse desgastando, corroendo a relação. E daqui a pouco cada um começou a andar para lados diferentes e foram se perdendo, né? Então, nos desejos, o que me parece? Que cada um começou a desejar coisas diferentes do outro, embora, ao mesmo tempo, continuasse desejando que um tivesse junto ao outro. Carnal, sexualmente e amorosamente, continuaram se desejando, mas fisicamente de conviverem junto, se começou a se tornar uma coisa difícil, né? Nos planos as coisas eram outra coisa, né? Então, nos sentimentos começou a haver desavença, até que começaram a se distanciar e começaram a se modificar, mas daí já havia um pouco do distanciamento entre vocês, né? E já havia amor entre vocês também, né? Então, antes de conseguirem se reconstruir como pessoas, já estavam amando um ao outro e querendo ficar um com o outro, mas ainda não tinham se reconstruído completamente. Então, sentimentalmente já estavam se amando, mas não tinham formado completamente a sua nova personalidade, seu novo eu, o seu novo como fazer, né? Então, isso fez com que vocês se tornassem pessoas mais distantes e se quisessem ao mesmo tempo, né? Tem casais aqui que estão próximos, mas que devem reconstruir essa parte do materialismo, do tudo separado, do cobrar tudo um do outro, porque isso é muito triste, é uma coisa muito complicada de se manter, né? Além disso, né? Daí quando veio as atitudes, né? Nas atitudes nós temos daí os lírios, as estrelas e o urso, né? Nos lírios, a gente tem uma formação bem às avessas, como se diz, né? Onde eles passam por dificuldades momentâneas. Essas dificuldades momentâneas geralmente são geradas por obstáculos de curta duração. Então, são normais na vida de um casal,
de tal forma que os dois, os parceiros, eles têm condições de neutralizar, tem capacidade de neutralizar os efeitos maléficos desses acontecimentos na vida, né? Porque se eles reconhecerem que aquilo tá fazendo mal para os dois, eles conseguem neutralizar na vida, né? E eles simplesmente têm que reconhecer que aquilo faz mal para eles. Com atenção ao redor deles, as pessoas que têm no entorno, né? E tudo mais, né? E eles vão trazer a boa sorte daí com isso, né? Com as estrelas, já o trabalho é de já é vem a sorte e o destino. Quem que vem o destino junto, né? O destino é a questão quando é kármico também, né? Tem o ter confiança, né? Um fazer a alegria do outro, um fazer a felicidade do outro, um trazer êxito para o outro e recompensar o outro pelas coisas boas da vida que ele consegue usufruir um junto ao outro, né? E às vezes as pessoas são muito eu, ego, egoístas, né? E isso faz com que a pessoa só pense nela, tá? Então, o êxito e a recompensa só vinde a mim, né? Não é para nós, né? Então é importante que seja para nós, não só para mim, certo? Isso é muito importante. E o urso é uma atitude dele ou dela, né? Que é de ciúmes. E a atitude de ciúmes vem por influência, às vezes, de outros planos, que são da espiritualidade menor, ou até das amizades e dos encostos, ou mesmo às vezes do olho gordo, tá, gente? O mesmo do olho gordo. E também da ignorância da própria pessoa. Porque os ciúmes às vezes pode ser gerado por ignorância da própria pessoa. E às vezes, em outros casos, os ciúmes pode ser gerado sim pelo parceiro, que é quando a pessoa provoca os ciúmes no parceiro. Que é quando ela tem atitudes que provocam ciúmes no outro, né? E isso, muitas vezes, tem parceiros que fazem, né? Esse tipo de coisa. De provocar parceiro com ciúmes. Quanto à união dessas duas cartas, da carta 15 com a 16, ela adverte que a paciência ela é recompensada. Ela adverte sobre a colheita tardia, mas abundante.
ela refere-se ainda à solidariedade e ao apoio significativo que pode existir entre dois parceiros. Que isso é muito importante para a convivência duo, né? A convivência entre duas pessoas, né? Que é sobre a solidariedade entre duas pessoas. A hora de saber quando se deve ser solidário, quando se deve ser companheiro, tá? E aqui nós temos como conselho a deusa Shakti, que diz: desperte seu coração, comprometa-se firmemente com o que ama, receba de presente aquilo que lhe faz falta, aceite a influência da beleza. Tá aqui. Então, gente, era o que tínhamos para dizer para a Pedrinha Granada sobre os desejos, os sentimentos e atitudes dele ou dela em relação a você. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Diva Oráculos agradece, gratidão, e pede para vocês curtirem e se inscreverem. Muito obrigada.